Queridos irmãos e amigos, queremos mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, também um dia muito especial, dia em que o Senhor fez. E nós estamos muito alegres de estarmos aqui em sua casa. Nós vamos dar início ao culto, à transmissão do culto desta noite, com uma palavra de oração. Oremos. Querido e amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos em tua casa, no templo da Igreja Batista da Pedreira, e os nossos queridos irmãos estão aí em seus lares, também no espírito de adoração ao Senhor. Recebe a adoração do teu povo, que te adora em espírito e em verdade. Toma, Senhor, a direção do culto desta noite, que teu doce Espírito fale ao nosso coração, que nossas vidas sejam edificadas com a tua palavra e o teu nome poderoso seja glorificado hoje e para todos sempre, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Convidamos a todos para louvar ao Senhor com cânticos.
Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso 15º em transmissão online do culto da nossa igreja. Queremos expressar a nossa alegria em estarmos juntos com vocês nessa transmissão, participando desse culto de louvor, adoração e da pregação da palavra de Deus. Nós queremos trazer a reflexão de hoje baseada no tema, a mensagem do Apocalipse. Nós queremos fazer um breve panorama do livro de Apocalipse hoje à noite, encerrando uma série de mensagens que nós temos pregado dentro do contexto em que nós estamos vivendo, pelo menos tentando contextualizar a nossa reflexão. E essa mensagem tem como propósito mostrar que o mundo não está caminhando para o caos, para a destruição total, mas o mundo está caminhando dentro do controle de Deus, da direção de Deus, para um recomeço, para uma restauração completa, perfeita. E eu gostaria de chamar a sua atenção para quando nós estaremos, então, refletindo sobre esse tema. Irmãos, o mundo tem um começo. O mundo começou, e isso está registrado em Gênesis, o livro dos começos de todas as coisas. A Bíblia deixa muito claro que no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa com a criação do mundo. E a Bíblia termina com a renovação desse mundo. O mundo criado por Deus foi um mundo bom. Mas quando o homem pecou, a Bíblia diz que esse mundo sofreu as consequências juntamente com o homem. O mundo foi amaldiçoado. E nós sofremos as consequências disso. A queda trouxe consequências para o ser humano e para o universo, para a própria natureza. Portanto, o livro de Apocalipse vem com esse propósito de mostrar a consumação de todas as coisas. O mundo não está à deriva. Deus está assentado no seu trono, dirigindo a história soberanamente. E à sua direita está assentado o seu Filho, com poder e glória, reinando, e que voltará para consumar a obra que ele começou na sua primeira vinda. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipso, que significa revelação, manifestação, que significa desvendamento. Para entendermos o livro de Apocalipse, nós precisamos ter um entendimento sobre o tipo de literatura que esse livro foi escrito, chamado literatura apocalíptica, que surgiu no período de 210 a.C. e que foi mais ou menos até 200 anos da era cristã. Então, esse período foi um período em que não houve a voz profética e os judeus, então,
produziram várias literaturas, chamada literatura apocalípticas, como também os cristãos. Mas apenas o livro de Apocalipse foi reconhecido e fixado no cano do Novo Testamento como livro inspirado por Deus. Para entendermos também o livro de Apocalipse, a gente precisa ter uma compreensão do contexto histórico. O livro de Apocalipse foi escrito dentro de uma situação de tremenda perseguição. Mas para que a gente possa também entender o livro de Apocalipse, nós precisamos compreender o propósito do livro. Qual o propósito do livro ao ser escrito? Qual a sua mensagem principal? Então, nós queremos destacar nesta noite, pelo menos, 3 propósitos específicos da mensagem do Apocalipse. O primeiro propósito da sua mensagem foi apresentar uma visão do Cristo ressurreto, uma mensagem do Cristo ressurreto, a sua igreja perseguida no primeiro século. Nos capítulos 1, 2 e 3, nós vamos ver João revelando a mensagem de elogio, repreensão, exortação e promessa de Cristo, do Cristo ressurreto à sua igreja perseguida. Nós vamos ver, nesse contexto histórico, que João abre o seu livro endereçando a mensagem a essas igrejas. E, de fato, essas igrejas receberam essa mensagem. As condições dos cristãos da Ásia do primeiro século era de grande perseguição. Na época em que João escreveu e mandou essa mensagem, no final do primeiro século da era cristã, Roma exigia que todos os seus súditos adorassem e dirigissem culto ao imperador. E nesse período em que João estava recebendo a revelação de Deus e os cristãos estavam sendo perseguidos, o imperador que estava em Roma governando era o imperador Domiciano. E foi o primeiro imperador a oficializar culto ao imperador. Ele iniciava suas cartas com esses dizeres: Nosso Senhor e Deus ordena que seja feito desta ou daquela forma. Ele chegou a decretar que só se dirigisse a ele nesses termos, verbalmente ou por escrito. Mandou, inclusive, erigir imagens de sua pessoa por todo o império, a fim de se tornar mais popular o seu culto. E muitos cristãos eram martirizados, eram exilados, outros torturados, e muitos deles mortos, porque não admitiam se dirigir e cultuar o imperador. Irmãos, tudo isso se reflete de modo completo no Apocalipse. E a maior parte desse castigo aconteceu na Ásia Menor, onde se firmava a principal fortaleza do cristianismo do ano 70 depois de Cristo. O cristianismo 3 tempos de avanço, de crescimento. Primeiro começou em Jerusalém, depois foi se espalhando pela Galileia, Samaria e até os confins da terra, chegando no final do primeiro século. A força do cristianismo estava exatamente na região da Ásia Menor, aonde João estava exilado e recebeu a revelação das visões que Jesus passou para ele, que estão registradas no livro de Apocalipse.
Então, o Apocalipse foi escrito, primeiramente, irmãos, para entender o livro de Apocalipse, nós temos que entender que esse livro foi escrito para esses cristãos da Ásia Menor que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano devido à sua fé no Senhor Jesus. Ele trazia uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto e encorajamento para os crentes daquela época que estavam sendo martirizados, exilados, torturados, porque não admitiu a divindade ao imperador. Era de esperança de que o mal seria vencido, ainda que eles tivessem que passar por toda sorte de tortura e de sofrimento. Era uma esperança de que a sua fé no Senhor não era em vão, porque quem ia vencer no final de tudo era Jesus Cristo. Então, essa mensagem, ela tinha como finalidade aconselhar, confortar, exortar, numa mensagem de um efeito poderoso, grandioso do Apocalipse na vida dessas pessoas. Porque o contexto de perseguição em que eles viviam levava a isso. Todos os cristãos, irmãos, de todos os tempos, nós que estamos vivendo o tempo presente, somos consolados com a mesma mensagem do Senhor ressurreto. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, Ele está vivo à direita do Pai. E Ele voltará com poder e grande glória, não só para reinar no reino de justiça e de paz, mas para eliminar do mundo todo o mal, todo o sofrimento, toda a dor, toda a lágrima. Por isso, a primeira mensagem do Apocalipse, não precisamos ficar preocupados em entender o livro todo, mesmo porque o livro é cheio de figuras, de símbolos, de imagens, que faz parte do tipo de literatura que ele foi escrito, a literatura apocalíptica, e às vezes as pessoas se preocupam muito com esses detalhes do livro e acham que é difícil de entender, mas se nós tivermos uma compreensão básica, porque o mais importante é entender o propósito do livro, as lições do livro, e essa é uma das lições. O livro de Apocalipse foi escrito para trazer uma mensagem do Cristo ressurreto para a igreja sofredora, uma mensagem de conforto, uma mensagem de fé, uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança. Cristo morreu, mas Ele está vivo e voltará com poder para vencer todos os nossos inimigos. A segunda mensagem básica do livro, para que a gente possa ter um entendimento, uma compreensão do livro de Apocalipse, é que a sua mensagem é uma mensagem de julgamento e de vitória, de conquista, de eliminação de todas as forças do mal. É uma vitória completa de Jesus e os seus seguidores. Aí vai de Apocalipse, capítulo 4 ao capítulo 20. Aqui, João, do capítulo 4 ao capítulo 20, ele vai mostrar no capítulo 4 que Deus está assentado no seu trono, dirigindo a história. Os seres angelicais, todos os crentes que já partiram, que estão na glória do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e todos que ainda estão aqui, muitos já estão e outros estarão na presença desse Deus maravilhoso, poderoso, soberano, assentado no seu trono, louvando, adorando, glorificando, exaltando o seu santo nome. E à sua direita, no capítulo 5 de Apocalipse, vai mostrar Jesus assentado. E o Pai lhes passando
o livro da história em suas mãos. Ninguém era digno de abrir aquele livro e romper os seus 7 selos. João olhava aquela figura do Pai segurando esse livro e não achando ninguém digno de abrir o livro. Mas eis que ele viu o Cordeiro de Deus que foi morto e que estava vivo agora, digno de abrir o livro. Então esse livro é passado para as mãos do Cordeiro de Deus. E lá, então, daí em diante do capítulo 6, 7, ele vai rompendo os selos, vai rompendo todas essas imagens, selo, depois as trombetas, e vai vindo, então, uma revelação atrás da outra, e assim vai se cumprindo a palavra de Deus de que o mal está sendo eliminado progressivamente e será eliminado definitivamente para sempre. Irmãos, uma grande lição, uma segunda lição, uma das lições mais importantes do Apocalipse é saber que nós vivemos num mundo de tribulação, nós vivemos num mundo de tanta dificuldade, de tantos problemas. Nós vivemos num mundo de tanta injustiça, de tanta imoralidade, de tanto pecado, algo que vem destruindo não só as pessoas, mas o seu caráter, destruindo os valores, destruindo as famílias. O mundo está cada vez piorando do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, a corrupção e tanta coisa, a maldade, a violência aumentando. Mas, irmãos, ainda que pareça que as coisas estão sem controle, mas Deus está no controle de tudo. E o mundo está caminhando para o final. Como eu falei ainda há pouco, quando Deus criou o mundo, Ele criou um mundo bom. Mas o homem, ao pecar, sofreu as consequências juntamente com o universo. E nós sofremos as consequências disso. O mal foi a porta de entrada do mal, a porta de entrada do sofrimento foi com a queda do homem. Foi a sua natureza carnal que passou a trazer todas essas coisas de ruim que acontece na vida do ser humano. Porque as obras da carne, a Bíblia diz que é morte, produz morte. As obras da carne não traz vida. As obras da carne são contra Deus. São frutos da natureza pecaminosa do homem. O homem se tornou egoísta, o homem se tornou mau, o homem se tornou avarento, o homem se tornou uma pessoa corrupta, uma pessoa mundana, uma pessoa afastada do Criador, que não quer saber de Deus e das coisas de Deus. E por isso o mundo, juntamente com o ser humano, vão piorando. Porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado aumenta e a graça de Deus aumenta para que as pessoas tenham que se arrepender dos seus pecados. O favor de Deus, graça é o favor imerecido de Deus a nós pecadores. Meus amados irmãos, a segunda lição da mensagem do livro de Apocalipse é essa. Ainda que o mal pareça que está vencendo, ele não vai vencer. Talvez o valor mais significante do Apocalipse de que a justiça de Deus é invencível.
Ainda que a injustiça, o mal, o sofrimento prevaleçam no mundo agora, afirma o livro de Apocalipse, Deus logo se manifestará de uma forma extraordinária e poderosa, triunfando sobre estes poderes destrutivos e estabelecendo o seu reino de justiça e amor. João apresenta Jesus no Apocalipse como o Messias vencedor, que vem para eliminar definitivamente todo o mal, todo o sofrimento, todos os inimigos dos homens. Por isso, no livro de Apocalipse, a justiça de Deus é invencível e vai prevalecer no futuro mediante a segunda vinda de Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, para João, o futuro, irmão, não vai começar. O futuro já começou. O futuro depende do que Deus fez na história contemporânea. O que foi que Deus fez na história contemporânea? A obra redentora da morte de Jesus de Nazaré. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ali na cruz, a Bíblia diz que ele participou da natureza humana para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor dos mortos estivessem sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus capítulo 2, verso 14. Portanto, irmãos, o livro de Apocalipse reconhece que a vitória de Jesus já começou. O diabo é o inimigo derrotado. O diabo é o inimigo vencido. A Bíblia diz que Jesus já triunfou diante dele lá naquela cruz. Portanto, nós temos essa esperança quando nós estamos passando por uma crise, por uma pandemia como essa, quando estamos passando por um isolamento social como esse, quando nós estamos passando por qualquer tipo de sofrimento, de dor, Jesus vai eliminar. Jesus já começou, ele já conquistou isso na sua primeira vinda, ele vem só consumar o que já começou. Já está, irmãos, já está garantido. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, não haveria qualquer mensagem de esperança para esse mundo perdido que está caminhando para o seu final. Queridos irmãos e amigos, o Apocalipse de João, com seu relato dramático da revelação entre Deus e o homem, sempre coloca o homem num dilema. Ao ler o livro, o ser humano se torna um participante de uma batalha espiritual entre as forças do mal e do bem. E, consequentemente, ele é compelido por Deus a tomar uma decisão com respeito aos dois lados. De que lado ele vai estar? Ele tem que escolher entre a verdadeira vida que vem pela fé em Cristo Jesus ou a morte definitiva que resulta de um compromisso com o anticristo e os seus representantes no mundo, que no final serão lançados no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Meus irmãos, essa é a segunda mensagem principal do Apocalipse, que vai dos capítulos 4 ao capítulo 20. Jesus vem para vencer e eliminar todo o mal. A sua justiça é invencível. Louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Mas eu quero, nessa noite, apresentar a última mensagem do Apocalipse. A primeira mensagem, só repetindo, recapitulando. O livro de Apocalipse traz uma mensagem de consolo, de esperança, de exortação do Cristo ressurreto à sua igreja que estava enfrentando uma grande perseguição no primeiro século. E que essa mensagem foi dirigida a 7 igrejas da Ásia Menor, que existiu naquela época. E que ela também é uma mensagem que pode ser aplicada a todos os cristãos de todo o tempo que sofreram e que sofrem, que sofrerão perseguição por causa de Jesus. Jesus Cristo vai vencer, ser fiel até a morte, diz a palavra de Deus. A segunda mensagem que nós vimos aqui trata-se da eliminação, do fim de todo o mal. Jesus Cristo voltará com poder e glória e vai estabelecer a sua justiça
verdadeira, que não falha, perfeita, a justiça de paz. A justiça perfeita. E agora, para encerrar, a terceira mensagem do livro de Apocalipse, meus amados irmãos. Olha, quando eu falo sobre esse tema, principalmente no período que a gente vive, o livro de Apocalipse, hoje, ele tem um significado muito maior para nós, como ele teve, principalmente para os cristãos daquela época. Qual é o sofrimento que nós estamos passando hoje? O sofrimento que nós estamos passando hoje não chega nem aos pés do sofrimento que os primeiros cristãos, os cristãos da época em que o livro de Apocalipse foi escrito. Porque os decretos que foram estabelecidos hoje com relação à igreja é que a igreja não pode reunir com seus fiéis presencialmente no templo, e por isso os templos estão fechados, mas nós podemos transmitir online a mensagem, e já está começando a permissão para a autorização para a abertura gradual. Mas lá, eles eram perseguidos, eram torturados, eles eram obrigados a adorar o imperador. E essa mensagem, então, para eles, tinha um grande significado, tem para nós hoje que sofremos e que estamos sofrendo emocionalmente e muitos fisicamente por conta desse vírus. É uma mensagem de conforto. Jesus vai vencer. Jesus é maior, é mais poderoso do que esse vírus invisível, é mais poderoso do que os problemas que estão acontecendo no mundo todo, problema econômico, problema político, problema... Jesus é maior. Esse é o Cristo que você serve. E essa é a mensagem do Apocalipse. Ele vai eliminar, ele vai vencer todo o mal, e a sua justiça, e não a dos homens que falha, vai prevalecer. E, finalmente, a mensagem do estabelecimento do reino de Deus na nova terra. Meus irmãos, a função principal de Jesus no Apocalipse é reinar na nova terra, reinar no novo céu. João viu em Apocalipse 21, de 21 a 22, fala sobre o estabelecimento do reino de Deus na nova terra. João viu um novo céu e uma nova terra. Ele diz: eis que vejo um novo céu e uma nova terra. Tudo o que existe, irmãos, tudo o que existe no mundo hoje, que está sofrendo as consequências do pecado, o universo que está sofrendo as consequências do pecado, será renovado. É algo maravilhoso, impactante, essa mensagem do Apocalipse, porque você está vivendo num mundo que está piorando, melhorando em algumas coisas e piorando em outras. E viver assim não é fácil. Há quem diga assim: eu não quero mais viver nesse mundo, não quero mais... Mas veja só o que a Bíblia diz sobre o universo. O juízo, irmãos, já vai acontecer, o juízo final. Quando Jesus voltar, então, ele vai julgar. Ele vem como juiz. E todos vão comparecer diante dele nesse julgamento, aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Jesus vai estar julgando também o diabo, o falso profeta, a besta, o anticristo, a morte. Todos eles serão, depois do julgamento, lançados no lago de fogo e nunca mais vão sair de lá. Serão eliminados. O juízo final, tudo isso vai acontecer simultaneamente na sua segunda vinda. Ninguém vai esperar mais 1000 anos para essas coisas acontecerem. Já estão acontecendo os finais das últimas coisas. O que eu entendo na palavra de Deus é que nós estamos caminhando para o tempo do fim, e é época em que nós precisamos estar preparados, porque Jesus vem para consumar a obra que ele começou lá na cruz do Calvário. E ela vem numa sequência. A revelação, a mensagem para a igreja do primeiro século já foi transmitida naquela época, foi transmitida para as outras épocas e está sendo transmitido para nós hoje, que se estivermos sofrendo algum tipo de perseguição, de sofrimento, Jesus é maior, ele é todo poderoso, ele vem para vencer todo o mal. E a outra mensagem,
a terceira mensagem do Apocalipse é que haverá um novo céu e como será o futuro do mundo depois que Jesus eliminar todo o mal? Como é que nós vamos viver, meus irmãos? Essa é uma grande pergunta, é o grande dilema. Só o cristianismo tem a resposta que satisfaz o ser humano. Nenhuma outra religião do mundo ensina que o final da história é um final feliz, que o final da história é o melhor para nós. É a Bíblia, somente a Bíblia que diz que haverá um novo céu e uma nova terra. Meus queridos irmãos, nós vivemos uma época em que a natureza está caminhando para o seu fim. A natureza está escravizada pelo pecado, em Romanos 8, 20 a 21, diz que ela está gemendo, aguardando a redenção da nossa redenção. Por isso que a Bíblia diz, o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória que a nós há de ser revelada. E a natureza geme, aguardando a redenção do nosso cativeiro. Quando Cristo voltar, a natureza será também redimida, irmãos. E teremos um universo completamente restaurado. Assim como nós estamos sendo redimidos, assim como nós estamos sendo renovados, assim como nós estamos sendo transformados, a natureza também, tudo que Deus criou, as coisas animadas, inanimadas, os seres humanos, todos serão renovados mediante a sua segunda vinda. Quando Cristo voltar, a natureza também será redimida e teremos o universo completamente restaurado. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a glória dos filhos de Deus. O que Paulo está falando aqui em Romanos 8, de 20 a 21, é que no momento atual a criação geme debaixo da servidão do pecado. Os efeitos da queda do homem por causa do pecado. E os efeitos disso são convulsão cósmicas. Quais são as convulsões cósmicas? Os terremotos, as mortes, as pragas, as epidemias, os vírus, esse vírus que nós estamos vivendo hoje, as doenças, as enchentes, tsunami, tudo isso são convulsões cósmicas que o Apocalipse mostra que estarão acontecendo antes de Jesus voltar. O cosmos está gemendo, aguardando a restauração dos filhos de Deus. Ele está falando aqui, irmãos, da ressurreição dos mortos. Depois da ressurreição, nós teremos corpos imortais como o corpo de Cristo Jesus, perfeito. E essa terra não é apropriada para a vida ressurreta. Por isso que na ressurreição, quando Cristo vier tratar da restauração da criação para os ressurretos, para que os ressurretos possam habitar com Ele. Nesse mundo, nós não podemos ter os nossos corpos transformados nos corpos à semelhança do corpo ressurreto de Jesus, do corpo imortal, do corpo que não vai mais ter qualquer possibilidade de pecar. Em que sentido? Preste atenção. No paraíso, quando Deus criou o homem e o colocou, ele e a mulher, no paraíso, havia a possibilidade do homem pecar. Tanto que pecou, não é verdade? Na restauração de todas as coisas, no novo céu e na nova terra, no novo universo que virá, o pecado não mais será uma possibilidade, porque ele já aconteceu no passado. Ele já produziu os seus efeitos. Tudo que é de ruim que você possa imaginar, ele continua produzindo, mas ele já foi julgado. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Ele já foi julgado. Jesus já sofreu o nosso castigo, já sofreu a nossa punição quando morreu em nosso lugar. E ele foi vencido, Jesus ressuscitou. O pecado já foi castigado mediante a morte e ressurreição de Jesus. Por isso não haverá mais nenhuma possibilidade do pecado nesse mundo restaurado por Deus voltar. Imagine então o que vai acontecer nesse novo mundo. Não haverá mais possibilidade de pecar. Que coisa maravilhosa. É para esse mundo que a gente está indo.
porque é o pecado que traz o mal, é o pecado que traz todas as suas consequências, inclusive cósmicas. Vai ser eliminado tudo isso. Eu acho que de todos, não é nem o diabo já foi derrotado, mas a maior vitória para a igreja de Jesus é que nós vamos viver com um corpo transformado, que é onde a gente nunca mais vai pecar, a gente nunca mais vai ter qualquer possibilidade de errar, de fazer a coisa errada, de cometer injustiça, de ter ideias e pensamentos contrários à palavra de Deus. Vamos ser perfeitos no sentido da palavra. Meus amados irmãos, essa é a mensagem de Apocalipse. Cristo, o novo céu, a nova terra, ele será a partir do que já existe. Deus não vai destruir todo esse universo aqui para criar tudo novo. Ele vai ser tudo novo, assim como o nosso corpo. Nosso corpo vai ser um corpo imortal a partir do que já existe. Nós vamos receber, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os nossos corpos serão transformados. Da mesma forma, o mundo será transformado a partir do que já existe. Que coisa maravilhosa. Isso está em Isaías 65, verso 17. O profeta Isaías, ele usa essa linguagem para falar sobre essa restauração, o mundo restaurado, onde a paz, a harmonia entre a criação, em completo equilíbrio. E João vai confirmar isso depois lá em Apocalipse. Então, Deus não vai criar um novo céu, mas vai fazer do velho um novo. O novo céu, a nova terra, será um novo começo, a partir do que já existe. E será assim como o nosso corpo glorificado é a partir do nosso corpo mortal. O céu e a terra serão purificados pelo fogo, 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Não é aniquilamento, mas é renovação. Não é novo de edição, mas é a continuidade do antigo sendo renovado, por isso ele se tornou novo. Não vai mais existir separação entre céu e terra. De acordo com Apocalipse, nos versos 1 e 3, a igreja glorificada descerá do céu à terra. Ela vem como a noiva do Cordeiro para as bodas, Apocalipse 19, 7. Então aprendemos que a igreja glorificada, ela não permanecerá apenas no céu. Ela vai ter a bênção de ir ao céu e vir ao paraíso restaurado. Que mensagem maravilhosa, que esperança maravilhosa é essa para nós. Não haverá mais nenhuma contaminação. Haverá, então, a Bíblia diz, não haverá mais dor. Dor é consequência do pecado. A dor física, moral, emocional não vão entrar no céu e nem na nova terra. Não haverá mais sofrimento na nova terra. Não haverá mais enfermidade. Não haverá mais defeito físico. Não haverá mais cansaço. Não haverá mais fadiga. Não haverá mais depressão, não haverá mais traição, não haverá mais decepção, não haverá mais morte, a Bíblia diz, o novo céu e a nova terra, não haverá mais morte, mais lágrimas, verso 4. Entramos no mundo chorando e saímos dele com lágrimas, mas no novo céu, alguém disse, não haverá mais lágrimas. Deus é quem vai enxugar nossas lágrimas. No novo céu e na nova terra não haverá luto nem morte. A morte foi lançada no fogo. Nós fomos revestidos da imortalidade. No céu não haverá velório, nem na terra haverá velório, enterro, nem cemitério, porque nós vamos viver com o corpo imortal. Irmãos, a mensagem final de Apocalipse é uma mensagem de vitória completa. O mundo e nós que seguimos a Jesus seremos restaurados. Nosso corpo mortal para um corpo imortal.
e um mundo caído, o paraíso caído no paraíso restaurado, no paraíso recuperado. E o livro de Apocalipse termina então com essa mensagem e uma advertência, dizendo nos versos, capítulo 22, de 10 a 17, vão ficar de fora os incrédulos, os covardes, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras. Ele vai relacionando, ou seja, todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. E ele faz uma advertência e ao mesmo tempo um apelo. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Eis que cedo venho, capítulo 22, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu enviei o meu anjo para que vos testificar destas coisas às igrejas. Eis que sendo venho. Aí, então, ele diz que nós devemos nos santificar, nos preparar para esse dia. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Que você e eu possamos fazer parte daqueles que vamos estar com Jesus, morando com o corpo renovado, transformado, num mundo restaurado e transformado, no novo céu e na nova terra e transformada. Essa é a mensagem, são as mensagens principais do livro de Apocalipse. O mundo está caminhando para o fim, mas esse fim será transformação, renovação, vitória completa sobre todo o mal, para aqueles que são fiéis seguidores do Senhor Jesus. Se você ainda não fez essa decisão a Cristo, agora é o tempo oportuno. Não deixe para amanhã, porque o amanhã chega cedo demais e nós não sabemos o que vai acontecer. Esteja preparado para esse grande e glorioso dia. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém. Eu estaria orando nesse momento. Logo após, as irmãs estarão cantando uma música. Elas vão cantar aqui a primeira estrofe desse cântico. E logo depois eu vou estar orando por vocês. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. É que os reinos desse mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vida mais se mostram cada vez, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. Meus irmãos, nós vamos estar orando. Eu gostaria de convidá-los para que fechassem os seus olhos e juntos orássemos ao nosso Deus nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvado seja o nome do Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor fez e tem feito e vai fazer por nós. Te louvamos, ó Deus, por essa mensagem de esperança, por
por essa mensagem consoladora do Teu Espírito Santo através da reflexão feita hoje, baseada no livro de Apocalipse, nos 22 capítulos, que resumidamente nos mostra as mensagens, os propósitos principais em que esse livro foi escrito. Te louvamos porque a mensagem consoladora de esperança que esse livro tem trazido para o teu povo é uma mensagem que nos anima, é uma mensagem que renova a nossa fé, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa fé no Senhor. Ainda que nós estejamos passando por problemas, dificuldades, sofrimento, haverá um dia que tudo isso vai acabar. Definitivamente não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais morte, porque estas coisas são passadas. Te louvamos porque o Senhor estará reinando, já está reinando em glória com os santos, os crentes que já partiram, e voltará a eliminar todo o mal e para criar um novo céu e uma nova terra, onde nós, os que aqui estamos e os que já partiram, receberemos os nossos corpos transformados e viveremos para sempre nesse mundo restaurado e no céu, sem qualquer possibilidade de sofrer e de cometer qualquer coisa errada. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, que a nossa fé não desfaleça, mas pelo contrário, nós possamos ser fiel, como diz a tua palavra, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Obrigado por essa palavra de ânimo, renovação que o Senhor nos deu, nos trouxe hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse domingo nós estamos transmitindo o culto online, sem a presença dos irmãos. Na próxima quarta-feira nós estaremos retornando aos cultos presenciais e no domingo, dia 5, pela manhã, a partir das 9 horas e à noite, às 18h30, conforme o comunicado que eu mandei para os irmãos. Vamos seguir todas aquelas exigências necessárias para esse retorno gradativo. Nós contamos com a sua cooperação, a sua participação. Aqueles que não vão poder vir, nós vamos continuar transmitindo o culto online nos domingos. E também os irmãos poderão, durante a semana, poderão entrar em contato com a Lana e dizer que querem vir no domingo de manhã, ou domingo à noite, ou domingo de manhã e domingo à noite. Aí ela estará entrando em contato com alguns irmãos também, mas você pode também fazer a ligação, entrar em contato com ela, passar uma mensagem, dizer que quer vir, para que a gente possa relacionar o número de pessoas que podem participar nesse período gradativo do retorno. Deus abençoe a todos, uma semana na paz do Senhor Jesus.